Boa noite a todos. Parece até piada falar de esperança nesses momentos. Mas como vocês viram nessa belíssima análise de Emmanuel, sobre o tema de A Boa Parte, em que ele fala de Maria, a gente percebe claramente que Emmanuel ele nos solicita lançar um olhar que vai além das circunstâncias do momento. Porque esperança não significa deixar de enxergar o caos. Dizer que está tudo lindo seria alienante. Dizer que está tudo belo seria contraproducente. Seria negar um momento histórico do Brasil em que não há como a gente esconder que muitas tragédias políticas, coletivas, de violência acontecem. E enxergar apenas isso também não deixa de ser uma forma infantil de estar apenas sendo manipulado pelos meios de comunicação que sabem o quanto Ibope dá a violência, o caos, o mal e a perversidade. Chama muito mais atenção da mente humana as coisas ruins, os momentos difíceis, os seres humanos em queda, do que um ser humano soerguendo alguém. Chama muito mais atenção para no outro dia estar num canal de TV ou em notícias de rádio alguém que matou outro do que os muitos que salvam. Portanto, essa assertiva de Paulo, se referindo à ideia de que nós devemos olhar a melhor parte, se coaduna com a passagem que a gente vai usar como, digamos assim, ponto para análise dessa esperança que nós temos que ter diante da vida. Porque a esperança ela tem que vir exatamente nos momentos mais difíceis. Porque quando tudo está bom, a gente está vendo euforia. E uma coisa interessante é que, tanto do ponto de vista das pessoas, quanto do ponto de vista das coletividades, a gente não aprende na vitória, a gente aprende na derrota. O que acontece quando um campeão de boxe ganha? Ele levanta o braço e começa a comemorar. O que acontece quando um campeão de Fórmula 1 ganha a corrida? Ele estoura um champanhe e dá banho em todo mundo. E aquele que perdeu? Vai para os boxes. E tem duas opções, ou culpa o mecânico, muita gente faz isso, culpa os outros, ou pensa, como é que eu faço para não se repetir a derrota? Isso vale tanto para os indivíduos, para as nossas vidas particulares, quando nós temos as nossas derrotas que fazem parte da vida humana. A vida é um ciclo completo e ninguém vive em pleno equilíbrio, é uma ilusão enorme querer estar em estado de graça, é um desejo. Eu sei que vocês devem, como eu, ter dia que a gente amanhece assim super bem, né? A gente amanhece bem, entra cantando no banheiro, né? E amanhece o dia cantando Because I'm Happy, começa a se sentir maravilhoso e vai para o trabalho feliz. E é um dia massa e a gente diz assim, como eu queria viver assim. Eu digo isso para mim, meu Deus, como eu queria passar pelo menos um mês assim. Às vezes no outro dia você, vai lá embaixo. É humano. As nossas experiências de idas e vindas. É humano querer estar em estado de graça. Tem um senso de dever cumprido que a gente ainda está longe de ter. Você veja, os próprios homens e mulheres que tiveram ligados ao Cristo no Evangelho, que depois deles vieram, oscilam. Quanto mais a gente. Portanto, as sociedades também têm crises e oscilações. Os povos também têm crises e oscilações. Apenas o que está claro para nós, e como espíritas sabemos disso com alguns detalhes, é que o momento histórico da humanidade, em transição, faz com que muitas dessas crises que estavam abafadas venham à tona. Eu estava fazendo uma palestra em Brasília, no Ministério da Defesa, e quando terminou eu fui jantar. E estava com um general lá do Ministério, e tinha um ministro do Supremo aposentado no restaurante. Aí ele foi conversar com o ministro e estava tendo um desses muitos escândalos em Brasília, e a mídia estava lá, mais um dessas coisas de político. E aí ele olhou para o ministro aposentado e disse, doutor, que tempos horríveis que nós estamos, né? Na sua época não tinha essas coisas. O ministro bateu assim no ombro dele, deu uma risadinha e disse, meu filho, na minha época não existia, era imprensa livre denunciando, mas era muito pior. Então, na verdade, o que a gente está vendo é que faz parte desse momento da história humana que o lixo venha para fora. Que aquilo que estava oculto se revele para que se mude. Portanto, Paulo dá um belíssimo conselho numa carta que exorta a alegria e a esperança,
que é a carta à comunidade de Tessalonicenses. E entre as muitas frases belíssimas e poéticas e inspiradoras de Paulo nessa carta, em que ele solicita àquela comunidade manter-se revigorada em esperança e em atividade, porque a esperança passiva não muda nada, mas a esperança ativa daqueles que esperam mais age para que aconteça, ou seja, eu estou insatisfeito com esse momento da minha vida, do meu país, mas estou agindo para mudar isso, eu não estou apenas lamentando isso, eu estou agindo porque é uma esperança ativa, não é alguém que espera que os outros façam, é alguém que passa a agir. Ele diz: examinai tudo e retende o bem. Ou a melhor parte, como a gente viu, a boa parte. Ou seja, o que ele diz? Olhar de lucidez. Porque, olhando o momento da história humana, é muito mais fácil ver o caos. Porque o caos, como eu já disse no início, ele dá ibope. E hoje existe uma certa perda de valores, em que o absurdo fica comum e fica banal. Alguém assaltar o outro para roubar uma bicicleta no rio e matar. Uma pessoa sequestrar 2 mulheres, abandonar uma criança no matagal e violentar e atropelar outra. São coisas que nos chocam. E aí nós podemos ter, diante desses eventos, que a gente pode aí enumerar alguns, né? Susana von Richthofen que mata os pais, Alexandre Nardoni que joga a filha para ir de abaixo. A gente pega essas cenas todas colecionadas pelo mídia e colocadas nas nossas telas de TV e de computador, dando uma sensação de caos, e analisar a seguinte questão. Quando nós nos chocamos porque uma mulher é morta e violentada, nós estamos diante do diagnóstico da barbárie humana, ou estamos diante do diagnóstico do quanto nós avançamos, porque hoje nós nos espantamos com algo que era comum no passado? Entende meu raciocínio? Ou eu olho o que está acontecendo com que caos, que degradação, ou eu olho e digo assim, como avançamos? Porque esse comportamento com as mulheres era comum no passado. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, aqui em Campina, eu lembro que eu tinha um colega de colégio e que o pai dele, que era uma pessoa destemperada, um dia com raiva, pegou a filha, que estava com raiva dela, e para puni-la, olha o que ele fez. Ele abriu a panela de pressão e colocou o rosto dela, que derreteu. A menina nunca mais saiu de casa desde então. Perguntem para mim, o que aconteceu com ele em 1980 e pouco? Nada. Não existia conselho tutelar, não existia ministério público, não existia, quando as mulheres apanhavam, a gente escutava em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não existia delegacia da mulher, não existia lei Maria da Penha, não existia sistemas legais de proteção, as pessoas silenciavam. Esse homem nem preso foi. Quem pode interferir num pai educando uma filha? Eu ouvi isso de uma professora minha. Se isso é educar uma filha, mas era o que se dizia em 1980 e pouco. Mas hoje, se esse homem fizesse uma coisa dessa, iria para a mídia? Iria. Nós nos chocaríamos? Nos chocaríamos. Nós diríamos, o mundo está no fim? Diríamos. Mas ele estaria preso, o conselho estaria processando, a menina estaria sendo cirurgiada, a população estava fazendo campanha para pagar uma cirurgia plástica de reconstrução facial para essa menina. Essa é a realidade de hoje. Então nós estamos avançando. Se eu quiser olhar o caos, eu observo, ele está em toda parte. Eu não nego que ele existe, mas a luz também. É mais fácil dizer que aumentou a violência do que constatar que a cada ano no Brasil aumenta a expectativa de vida e as pessoas morrem cada vez mais velhas. É mais fácil ver pessoas morrendo com bala do que ver pessoas morrendo com mais de 90 anos, que era algo incomum no passado. As pessoas não chegavam a 60 e pouco. Tanto que nós somos hoje uma geração que cria os filhos e os pais. Porque não dava tempo da gente cuidar dos pais, eles desencarnavam. Hoje a gente cuida dos pais, cuidando inclusive como investimento para que os filhos cuidem da gente. Porque, pelo exemplo, se eu não cuidar do meu papai e da minha mãe, meu filho vai olhar e vai fazer a mesma coisa comigo. Eles vão seguir o que eu estiver fazendo. Então, nós temos que ter essa perspectiva. Divaldo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: nunca houve tanto amor na terra como hoje. Nunca tantas vidas foram dedicadas à prática do bem como na atualidade. O avanço da ciência, enfim. Veja quantas pessoas
criam ONGs de verdade, não aquelas migué para ganhar dinheiro, ONGs de verdade para servir. Desinteressadamente, se juntam para fazer o bem. Pessoas que estão preservando a natureza, consciência ecológica que ninguém tinha. A gente agora está tomando banho com pena, que tem que ter mesmo, que o negócio está ficando ruim em Campina. Então existe tanta coisa acontecendo, que se eu quiser apenas ver o caos, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no discurso da caoticidade, não vou contribuir e vou gerar desesperança. Sabe o que paralisa um ser humano ou uma coletividade? É quando você diz, não tem mais nada a ser feito. Sabe o que paralisa a humanidade? Quando a gente diz assim, todos os políticos do Brasil são ladrão. São ladrões, para conjugar o verbo corretamente. E aí, essa crença, sabe para que serve essa crença? Para que os homens de bem não se sintam disponíveis para disputar um cargo público. A quem mais interessa essa crença de que todo político não presta, são os políticos que não prestam. Que é para afastar os homens de bem da vida pública. É tão horrível que pensa o seguinte, imagine que eu chegasse aqui, gente, eu vou me candidatar a vereador ano que vem em Campina Grande. Vocês dizem, coitado de Rossandro. Não se preocupe, eu não vou me candidatar, não tenho intenção nenhuma. Mas vocês aí iam olhar para mim, coitado, está obsediado. Não é verdade? Porque a gente já olha assim, tipo, é uma coisa tão horrível a vida pública, que os bons se afastam. E se os bons não forem, os maus continuarão lá. Portanto, usando retende o bem, vendo tudo. Agora vamos a uma pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, na questão 932. Por que o mal geralmente vence o bem? Isso aí a gente tem uma sensação muito comum, né? Rapaz, gente ruim prospera. Lembra quando eu fiz a palestra sobre o Salmo 73 ou 77, e o 77 de Asaf, em que ele tinha a sensação de que os bons prosperavam, os maus prosperavam e ele não, e questionava Deus, depois caía a ficha de que não era bem assim. Aí Kardec pergunta, por que geralmente o mal vence o bem? A resposta que é dada, ela é inquietante porque ela nos coloca na condição de culpados. Nós, os bons. Ou pelo menos os que não fazem o mal, né? Por fraqueza dos bons. Primeira coisa. É assim, porque os maus prosperam? A gente, porque eles são... A gente fica esperando que a culpa seja só deles. Não. Por fraqueza dos bons. É que vemos com frequência no mundo a influência dos maus vencerem a influência dos bons. Porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. E que quando os bons quiserem, predominarão. Ou seja, o caos está comendo porque vocês não querem predominar no bem. Concordam comigo? É fácil ver o caos e ficar, que mundo horrível, vendo isso, que coisa trágica, de pijama, tomando um café quentinho em casa com uma rosquinha, protegido do frio, das intempéries, com salário no fim do mês. É tão fácil ficar chocado com a humanidade em caos. Você está protegido. Entra no Facebook, aí curti revolução, curti. Facebook é estranho, porque a gente curte até mamãe morreu, aí curtiu. É estranho. Devia ter assim, devia ter meus pesos, mas no tempo, curtiu, assim. Revolucionários de pijamas, lá, no conforto da Globo News ou da TV, lá, tela plana em casa, no sofá ou na cama, indignado com a tragédia humana, mas indiferente, sem agir. Eu não faço mal. Eu não sou objeto do mal. Mas a minha contribuição para o bem da humanidade, qual é? É uma questão incômoda. Se nós quisermos, nós vamos predominar. Então significa dizer que primeiro o bem tem que ser audacioso e deixar de ser tímido. Nós temos também que ter o bem organizado, porque o crime já é organizado. Veja como o bem é desorganizado. As igrejas, as religiões disputam e se acusam. E o crime está junto e unido. Nós perdemos tempo tentando dizer quem tem a verdade, quando lá fora o mal, unido, está junto pelo mal. Sem briga, eles se entendem profundamente. Disputando quem tem a verdade,
deixamos de viver a verdade do amor e da caridade. Disputando quem tem mais adeptos, deixamos de agir no bem, para querer dizer quem tem a bandeira da melhor religião do mundo. Isso vale para todas, inclusive a nossa. Perdendo tempo com coisas pequenas. Eu não me lembro quem foi que disse essa frase, mas ele enunciou para a política, mas vamos pegar ela para essa disputa religiosa assim. No Brasil, a direita se une por interesses e as esquerdas se dividem por opiniões. Na época da ditadura. Hoje não tem mais direita e esquerda no Brasil, acaba não sabe nem para onde vai mais. Está relativo o conceito. Mas vamos imaginar o seguinte. O mal se une por interesses e as religiões se dividem por opiniões. Então, o mal é organizado e audacioso, e o bem é tímido e desorganizado e dividido. E uma das estratégias clássicas para qualquer um que vai ler A Arte da Guerra, ou qualquer livro de Maquiavel, é que a melhor forma de conquistar é dividir. Divida os bons, que o mal impera. E precisa de muita gente mal para o mal imperar? Quantas pessoas estariam na Alemanha totalmente devotadas a criar o nazismo? 50% da população alemã? Não. Pouca gente. A omissão dos bons fizeram que com alguns criassem uma guerra que ceifou milhões de vidas. Na Revolução Cultural Chinesa de Mao Tse-tung, será que tinha muita gente ruim querendo fazer aquilo? Não, foi um grupo pequeno, que contando com a omissão de muita gente, matou milhões de pessoas. Existem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Mas foram alguns que fizeram o atentado do World Trade Center. Basta alguns se organizarem, treinarem e serem audaciosos para que o mal aconteça. Então, eles nos chamam para a audácia, para assumir que somos bons e viver isso na vida e ser alguém que age, porque esperança na ação, para que a gente crie um vento contrário da tendência majoritária do mal que domina a terra, que o Cristo muito claramente já deixava evidente para nós quando dizia: o mundo jaz no maligno. Há uma preponderância do mal dominando a terra. E o que é que nós temos que fazer? Se existe um vento que arrasta moralmente as pessoas, é preciso que os bons criem um vento que os possa levar de volta aos braços do Cristo. Mas para isso é preciso atitude e não ficar apenas na contemplação dos eventos, indiferente à dor do mundo. Agir. Mas você está me chamando para quê? Para ir para esse negócio na rua? Não. Vai quem quer, quem não quer não vai. É mais que isso. É simples ir para a rua, protestar e voltar para casa e continuar com o mesmo comportamento. Você tem uma sensação de que foi cidadão, mas continua sem mudar a sua atitude. É mais que isso. É agir diariamente como alguém que quer impactar as pessoas que o cercam. Ninguém aqui está sendo chamado para salvar a pátria. Nenhum candidato aqui à criação de uma nova revolução. Não, é simplesmente impressionar os que me cercam com uma atitude de dignidade. Quem me cerca? Meus familiares, os meus colegas de trabalho, as pessoas com quem eu convivo nos vários grupos religiosos, de clube, enfim. Essas pessoas têm que olhar para mim e ver alguém que busca se inspirar no Cristo. E não apenas que fala, e não apenas que professa, e não apenas que decora passagem do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, não apenas isso. Alguém que você olha e diz: essa pessoa é uma pessoa boa. Eu observo como as pessoas admiram as pessoas boas. Eu observo quando as pessoas dizem: fulano é fantástico, acredita que ele não fala de ninguém? Você pode contar o que você quiser, ele fica calado. Às vezes me irrita, porque eu queria que ele falasse, ele não fala. Mas é admirável, porque fulano... uma única coisa. Veja, uma única criatura devotada ao fazer o que tem que ser feito, muda as coisas. Quantos juízes tem no Brasil? Um único resolveu fazer uma investigação profunda. Olha o que está acontecendo no Brasil. Um único ser humano resolveu tocar nas feridas do poder. E não é porque é PT não, porque todo mundo está envolvido com o negócio de Petrobras, desde os tempos dos militares. Não tem ninguém ali salvo. Mas uma pessoa resolveu fazer o que
o concurso que ele quis, delegou ele para fazer. Ele não fez só para ter um bom salário, 2 férias anuais, padrão de consumo, viagem para a Europa, roupa de marca e carro dado pelo esquema que ele tem como um juiz. Ele também usufrui disso porque é natural, ele se esforçou, mas ele está lá para fazer justiça. E eu posso fazer isso onde eu estiver. Eu posso fazer isso como professor. E olha, um professor faz de forma impactante, porque ele, às vezes, é a única criatura lúcida na vida de alunos que tem pais completamente ineficientes e perturbados. Um professor que faz o seu papel, ele muda vidas. Muda vidas. Eu tenho professores que até hoje me marcam. Não é a maioria, não. É 20%. Mas foi o suficiente para anular os 80% descompromissados com quem eu tive que assistir a aula. Porque 20% tinha tanto prazer em dar aula, tinha tanto compromisso com a educação, estava tão devotado para a presença dos alunos, queriam tanto fazer a diferença, queriam nos educar de verdade, que eu preferi reter-me neles do que nos que não tinham compromisso nenhum, não davam aula, nem vinham para a universidade, não eram punidos porque eram concursados. Então, compromisso. Emmanuel nos chama para que a gente atente para as palavras do próprio Paulo, para que a gente retenha o bem, para que a gente escolha a melhor parte e para que a gente visualize esse momento da história humana com compromisso, para que a gente não fique apenas nessa ideia de que está tudo perdido. A carta para a comunidade de Tessalonicenses, ela tem uma estrutura muito interessante, porque ele fala de complementariedade que somente o transcendente observa ou nos possibilita. Ele fala, por exemplo, de que diante de um mundo em que a gente perde as esperanças, o complemento disso é a fé. Se eu não tiver fé, o que é a fé? É quando eu não esgoto minhas esperanças no humano, porque o humano me decepciona. Eu me decepciono a mim mesmo, quanto mais as outras criaturas. Na fé, eu projeto as minhas esperanças naquele que nunca trai a confiança em Deus. Na fé, eu coloco as minhas questões para aquele que, vendo realmente em mim um desejo íntimo de mudança, me ajuda para ser esse ser que muda. E entendo, nesse processo, que o meu sucesso, e entendam, não é um sucesso material, é que quando um ser humano vence, não é só para o ego dele. Nós somos um projeto de Deus. Sabe quando nossos irmãos evangélicos dizem assim, Deus tem um projeto na sua vida? Eles estão absolutamente certos. Só basta que você pense o seguinte, ele tem um projeto na vida de 7 bilhões de seres humanos, não é na vida de alguns. Mas a maioria não acredita nisso. Quando você vence, você colabora para o coletivo. A sua vitória é, antes de tudo, uma vitória de Deus em você para o projeto humano. E a sua derrota é a derrota de toda a humanidade. Portanto, se tornar alguém capaz, eficiente e vitorioso é um projeto que está além do seu próprio ego de realização pessoal. É um projeto maior do que você. Quando você entende isso, você fica mais tranquilo. Você deixa o ego mais calmo. Minha filha, ó, não é contigo não. Vê se acalma. Porque tu está só seguindo o roteiro. E aí você entende, então eu tenho que impactar. Então o complemento da desesperança é a fé. E do sacrifício, que muitas vezes nós temos que passar nas nossas vidas, pelas coisas que acontecem, perdas, derrotas, decepções. Nesse momento, é justamente o amor que complementa essa falta. E ao mesmo tempo, o que nos complementa esse momento de caoticidade é a esperança. Então veja, existe em Deus um remédio para cada doença. Eu me concentro no veneno ou eu me concentro no remédio que salva? Eu me concentro em olhar o caos ou eu me concentro em ver além disso a luz que há de imperar? Porque como a mensagem que foi lida por Jefferson na análise de Emmanuel, enxuvadas é para limpar terreno. E Deus é Pai de todos, inclusive daqueles
que num olhar unilateral, como Emmanuel nos coloca nessa mensagem, e nessa outra, que num olhar unilateral a gente pensa que são desvalidos. Deus é aquele que ama a você com a mesma intensidade que ama a pessoa que você mais odeia. Você imaginar que a pessoa que você tem mais asco é amada com a mesma intensidade por Deus que você entende que o projeto dele é muito mais complexo do que simplesmente um perdão comum, perdoa e vai, te segue para a tua vida e nem aparece na minha frente, desgraça. É muito mais complexo. É tentar observar assim que, meu Deus, essa criatura é amada por Deus, então deve ter alguma coisa boa aí dentro. Eu não estou vendo não, Jesus, eu sou franco em dizer, mas deve ter, porque se você ama... Então às vezes, mas não tem ninguém que eu odeio, mas às vezes tem figuras públicas que nos dão nojo, hoje em dia. É muito fácil olhar para eles com acusação. Corruptos, e pensar em se colocar no lugar deles. É tão fácil fazer essa projeção. Porque aí tem uma coisa que é muito clara. É muito comum, nós temos um lado sombra e um lado luz. É muito comum quando aparecer alguém que todo mundo começa a jogar pedra, que a gente projete a nossa sombra nessa pessoa. E a gente projeta a nossa corrupção nessa pessoa. E a gente projeta o nosso lado ineficiente nessa ou nessas pessoas que estão aí desfilando nos meios de comunicação como os corruptos do momento. Lembrando sempre, reforço sempre isso, que eles são representantes de nós. Porque nós temos um grau coletivo de corrupção no país que, se nós não combatermos, nós vamos estar reproduzindo tudo isso. Decisões simples que têm que ser tomadas porque às vezes a gente cria um relativismo moral assim, sabe? Não, isso aqui é besteira. E quando você diz isso aqui é besteira, você vai dizendo que outras coisas são besteira. Então, por exemplo, se eu compro DVD pirata, eu estou ajudando o crime organizado. Não, Rossandra, é aquele pessoal que precisa do emprego lá no calçadão, que fica em frente às antigas lojas brasileiras, bichinhos. De quem eles compram? Vocês acham que é de quem? Eles baixam um torrent na internet e produzem, aquilo é feito em massa para poder compensar e ser vendido por um e pouco. Eu estava vendo um vídeo de Padilha, que fez Tropa de Elite, e mora em Los Angeles, dizendo que chegaram no estúdio dele no Rio e perseguiram, porque muitos policiais do BOP estavam perseguindo ele. Esses todos que foram, os 17 que foram presos no Rio agora, porque estavam envolvidos, todos os 17 processaram ele por causa do filme. Porque o filme diz assim, não adianta ocupar as favelas do Rio para pacificar se antes não for ocupada a polícia do Rio. Ele é bem ousado em dizer isso. Aí ele disse, eu estou dizendo porque ele disse, e hoje em dia você diz porque está sendo gravado, é complicado, está sendo transmitido, vai para o YouTube depois, é horrível. Mas eu vou dizer porque ele disse, é público, que ele soube que Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, tinha comprado um DVD pirata do filme e assistir. E sabe o que ele fez? Ele foi para o prédio de Gilberto Gil e bateu na porta na hora do filme. A mulher de Gilberto Gil chegou, ele se apresentou, eu sou Padilha, autor do filme Tropa de Elite, e eu queria que você me entregasse a cópia pirata que vocês estão assistindo. E ele ouviu o filme passando. E foi um constrangimento absurdo, deram um pause e entregaram. Ele disse que pegou o DVD e colocou num saco com zip porque tinha digitais. Aí ele disse, quando você está num país em que o ministro da Cultura, que foi um homem revolucionário em seu tempo, e foi, não é por causa de um momento desse que eu vou apagar todo o brilhantismo de Gilberto Gil, toda a contribuição para a cultura e toda a luta dele contra a ditadura, porque isso é uma leitura reduzida. Não é um momento dele infeliz, como eu tenho vários, que vai apagar todo o lado bom dele. Mas ele estava dizendo, num país em que o ministro da Cultura, e que é um compositor que vive de direitos autorais, compra uma cópia pirata de um DVD, você vê como as coisas estão complicadas. Mas implica dizer assim, como é que eu descomplico isso? Descomplique em mim. Eu não posso complicar no Brasil. Eu posso descomplicar, é muito fácil lutar para fora, mas a luta é aqui dentro. Então eu tenho que, vamos lá, vamos anotar as minhas atitudes cotidianas de corrupção. Chegue em casa e faça esse teste. As músicas que você baixa sem pagar direitos autorais, as minisséries que vocês assistem, todas as coisas que a gente faz assim, sabe? Todas as burlas pequenas, não, mas isso aqui é besteira, o que custa? A indústria cinematográfica é rica.
A gente diz isso, né? É a mesma coisa que um hacker diz quando rouba o banco, mas o banco rouba o povo. Então eu estou fazendo uma espécie de Robin Hood, só que ele só fica para ele, né? Ele não distribui para ninguém. Mas não, o banco é um ladrão, veja as taxas de cheque especial, veja as taxas de cartão de crédito. É verdade. Eu acho que nem o pior agiota. Agora, isso não justifica que eu tenha o mesmo comportamento. Porque é assim que a gente faz, a gente se justifica. Freud chama isso, em psicanálise, de racionalização. Ele diz assim, racionalização é quando o indivíduo tenta criar motivos lógicos para algo que é irracional. Ou motivos bons para algo que não presta. Pode perguntar a uma pessoa que trai. Por que você traiu? Não, rapaz, vê só, primeiro eu sou homem, justificativa 1. Minha esposa vive tendo dor de cabeça. Parabéns, bem-vindo a um clube. Esposas têm dor de cabeça. E de verdade. Não é só fingimento, não. Entendi que não está afim. É casamento, meu amigo. Está pensando o quê? Que é uma boneca inflável? Não. Não. Também as mulheres de hoje, a culpa nunca é do indivíduo. A carne é fraca. Ainda bem, se fosse forte. Imagina o complicado como seria. Também que é fraca. Tem que ser fraca mesmo. A gente já faz tanta coisa com a carne fraca que ela não seja forte, não. Então veja a situação. A gente culpa. Não, eu traí por quê? Aí você dá um monte de... Aí o que é que ele vai dizer? Toda vez que você está se explicando para fazer uma coisa, é porque a coisa é errada. Ponto. Porque quando você vai fazer o bem, você não se justifica. Não é simples? Criar um sistema de vigilância moral. Toda vez que eu tenho que estar dizendo, não, mas eu vou, sabe por que eu vou? Porque, veja só, aí tá se explicando, meu amigo, vai fazer besteira. Quando é coisa boa, você não se justifica, você age. Porque o bem é automático. A gente é tão pronto para fazer o correto que o cérebro opera em verdade. Sempre que alguém pergunta para você o que você estava fazendo, a primeira resposta que vem no seu cérebro é a verdade. E se você estava fazendo algo errado, você precisa ganhar tempo. Aí você pergunta de novo, o que é que eu estava fazendo? É porque você está ganhando tempo. Porque a resposta verdadeira vem na hora. Eu estava ali traindo. Pá! Bem, o que é que eu estava fazendo? Se a pessoa perguntou de novo, matou. Acabou, ela está ganhando tempo. Porque o cérebro responde a verdade. Aí mulher, ela consegue ler detalhes. Uma piscadela no canto do olho. Você não está dizendo, estou dizendo. Não, não é isso não. Aí você começa a desesperar. Porque é uma questão de tempo, ela vai descobrir. Pode não ser naquele dia, mas ela grava a cena. 5 meses depois, num dia muito legal, em que não tem nenhum problema, ela pergunta, naquele dia, você estava onde mesmo? Aí você omite um detalhe, ela é igual a delegada. Ela pergunta, grava, fixa até a roupa que você estava e a hora que você falou. Mas naquele dia, você não disse isso não. Aí você faz, pronto, acabou-se. Portanto, ser mal dá trabalho. Ser ruim é trabalhoso. Você já percebeu que ser ruim dá trabalhoso? Pronto, eu vou me encontrar com Santana, não vou com a cara dela. Aí eu chego lá no shopping, lá vem Santana. Eu tenho que planejar, calcular a hora que eu vou virar a cara para dar uma rabisaca para ela. Dá trabalho ser ruim. Ser bom, não, Santana, vem cá. É muito mais fácil. É muito mais leve. Mas não é só ser bonzinho, a gente tem que deixar de ser bonzinho. Sabe aquilo que a gente... Vamos deixar de confundir gentileza com gentileza. Tem que ter audácia. Por que que Jesus foi buscar Saulo em Damasco? Ele tinha Simão Pedro, tinha tanta gente lá à disposição. Entre os primeiros que o seguiram, ainda em vida, tinha tanta gente legal lá. Faltava alguém audacioso. Faltava, como a gente diz aqui no Nordeste, um cabo arrochado. Com capacidade de entender a coisa. E disse, rapaz, é isso mesmo, deixa comigo. Eu vou cumprir a carreira. Eu vou para todo canto divulgar esse evangelho. Eu tenho capacidade de fazer isso. Eu acredito. Era preciso alguém com audácia. E eu não estou menosprezando os primeiros seguidores de Cristo, não, de jeito nenhum. Apenas Paulo tinha um traço de personalidade que naquele momento era imperioso para a divulgação do evangelho. E contou com a colaboração daqueles que o treinaram pelo amor que sentiam pela convivência com Jesus.
Mas aquela personalidade com audácia fazia parte de um projeto. Portanto, o bem é tímido? Eu leio o livro espírita lá na minha repartição, aí tem muita gente que não é da minha... Aí eu faço o seguinte, eu boto uma cartolina, um papel madeira para ninguém ver. Porque você tem vergonha. Está preocupado com a opinião dos outros. É porque eu não quero conflito. Não é para ter, não. Ignore quando escarnecerem de vocês, porque no começo as pessoas eram mortas quando diziam que seguia Jesus. Elas iam para as arenas, elas eram queimadas vivas em postes, para ser exemplo para os não seguidores. Mas acontece, e um historiador romano disse isso, que a fé daquela geração era tão grande, que o sangue dos cristãos, um historiador romano disse, ele virava adubo. E cada cristão que era morto gerava 2, 3. Os romanos acreditaram tanto nisso que pararam de matar os cristãos. Rapaz, é mesmo. Vamos parar de matar esse povo que está virando coelho. Hoje, o que é que Cristo espera da gente? Diante dessa cena de causa aparente. Faz o seguinte, meu filho. Você está vendo tudo isso? Realmente existe. Tem pessoas equivocadas? Tem. Tem pessoas corruptas? Tem. Tem pessoas que só pensam em si? Tem. Mas se você não é mais assim, me ajude. Se você não está mais nessa vibe, me ajude a criar uma vibração diferente. Me ajude você ser um agente da mudança. Me ajude sendo você alguém que onde passa transmite esperança, transmite positividade e age com coerência, dignidade e competência. Porque ser bonzinho e não ser competente não serve muito, não. Eu sou ótimo, sou uma pessoa do bem. Mas eu não faço muito bem minha tarefa. Você está se comprometendo. Você tem que ser o melhor na sua profissão. Porque a gente tem que ser competente e bom. Para que a gente possa influenciar as pessoas ao nosso redor e olhar para as pessoas para você, é possível. Eu conheço gente que é espírita e não bebe. Mas chega no veraneio, recebe todo mundo, um monte de cachaceiro em casa. Aí deixa todo mundo beber, aí para não ficar estranho, bebe. Não, porque todo mundo está bebendo, aí para não ficar assim meio, parecer que eu sou chato. Olha, a gente é muito mais preocupado na satisfação de quem está equivocado do que tentar estimular as pessoas. Aí lá na minha casa, de vez em quando, a família se reúne, aí o pessoal, ei, bota forró não sei o quê. Aqui, não. Seja bem-vindo à minha casa, mas aqui, essa música não toca. Eu respeito que você escute, não tenho nada contra você escutar ou não. Acho que você poderia melhorar o bom gosto, mas aqui em casa não. Mas tu é chato, eu digo, com isso sou. Eu garanto que você vai se divertir muito hoje e nem vai lembrar que essas bandas trash existem. E ao final do dia eu pergunto, foi legal? Foi. Precisou da banda? É, besteira. Aí fica... Mas eu não tive que ouvir. Na minha casa já sou obrigado a ouvir quando eu paro no sinal que tem aqueles carrinhos vendendo. Aí tem letra que é tão ruim que você decora. Você decora as danadas. Aí fica cantando. Meu Deus, por que isso não sai da minha cabeça? Umas coisas trash. Mas na minha casa não toca. E se eu for para casa de alguém que esteja tocando muito fortemente, eu chego, dou o presente, cumprimento, desejo tudo de bom e vou para embora. Eu não fico. Por quê? Porque eu tenho que reter o que é bom. E parte disso também é me juntar com gente boa. Porque eu não sou tão bom. Então eu preciso me juntar com um monte de gente que também não é tão bom para a gente coletivamente ficar bom. Porque eu que não sou tão bom, se juntar com quem está ruim, meu amigo, desando. Diz-me com quem tu andas, que eu te direis quem és. Eu preciso me juntar com quem está querendo melhorar. Porque fulano está querendo melhorar, eu também estou querendo melhorar. A gente conversa um pouco sobre isso, porque a gente tem que conversar sobre isso. Porque o que a gente escuta tudo na TV, tudo nas conversas, de ônibus, em todo canto é o caos, é o fim, que tragédia, não tem mais jeito, só Jesus voltando. Pronto. Essa é a sensação. Então a gente tem que escutar aqui. Não, não é assim não. Não é assim não. A humanidade avança. Existe um livro, eu até coloquei no meu Facebook, porque como eu falei dele no Seja semana passada, as pessoas começaram a pedir a indicação e o anjo bom da humanidade. É mais ou menos isso, mas na dúvida está lá no meu Facebook.
que um amigo meu que mora nos Estados Unidos pediu: Rossandro, lê esse livro, é fantástico. Aí eu comprei o livro. Ele disse: se tiver paciência. Eu perguntei: por que ele me botou isso, se tiver paciência? Aí eu entendi, são 1.400 páginas. Mas o povo não lê Harry Potter? Desse tamanho? O livro é o seguinte: ele é um dos maiores psicólogos do mundo hoje. E os comentários do livro, Bill Gates, esse certamente é um dos melhores livros que eu li, não esse ano, mas em toda a minha vida. New York Times, certamente esse livro vai entrar para a história humana. Washington Post, e os comentários são desse nível, de que Apologetics é bom mesmo, né? Não é só porque é grosso não, deve ter conteúdo. E aí ele começa a fazer o seguinte: ele manda para pesquisadores do mundo inteiro perguntas sobre o mundo está piorando ou melhorando, e pede dados de 10 mil anos para cá. Ele começa a investigar a violência humana de 10 mil anos para cá. E ele e pesquisadores ao redor do mundo inteiro provam que a humanidade melhora. Ele até diz assim: é difícil lançar um livro desse com o Estado Islâmico em ação, depois do 11 de setembro, crise econômica, mas ver uma pequena crise e imaginar que é a denotação da falência humana é equivocado. E ele quer dizer, essa ideia da esperança, de reter o bem, está tomando conta das pessoas. A gente pensa que a mudança do mundo vem só nas religiões, né? Não. Mentes lúcidas em qualquer lugar percebem que dá para perceber a luz acontecendo, apesar das trevas. Porque em momentos como esse, naturalmente, se separa o joio do trigo. Naturalmente, aquele convite de Jesus para sair de cima do muro, criatura, que seja teu sim, sim, teu não, não, seja água fria ou água quente, porque morno se vomita, é bem atual. Bem atual. Vamos agir. Vamos ser responsáveis pelo tempo histórico e ser um agente do Evangelho, porque o objetivo do cristianismo não é ser contra a cultura, no fundamentalismo religioso, não é ser a favor da cultura, numa perda de identidade com relativismo moral, mas é ser um agente redentor da cultura humana. Mas o cristianismo não é um agente que age só. O cristianismo somos nós que buscamos a mensagem do Cristo. Nós somos o agente de transformação da cultura, agindo com audácia no bem, se organizando para fazer o bem, se juntando para ter esperança, levando o melhor através de gestos simples, como, por exemplo, o WhatsApp. Todo mundo recebe um monte de vídeo de bobagem, de piada grotesca, ou de coisas como pornografia, e mensagens de pessoas, exemplos de vida. Comece a ver o que você reproduz. Comece a ver o que você dá hashtag no Instagram. Comece a ver o que você compartilha no Facebook, que você vai ver sua contribuição. Com isso, nós podemos fazer mudança de conduta. Quando chegar o que não presta, delete. O que for luz, reproduza e divulgue. Um movimento simples como esse, que você faz com os dedos no Wi-Fi da sua casa, sem custo, já é uma forma de contribuir para a renovação da esperança. Quando você leva o melhor. Porque nós temos um psiquismo ainda muito baixo. Eu fiz uma quantificação da palestra mais vista de Silas Malafaia, da palestra mais vista de Fábio de Mello e da palestra mais vista de Divaldo Franco. Somei, aí coloquei um único vídeo de Porta dos Fundos. Palestra desses três, que representam 3 grupamentos religiosos hoje. Desses 3 somadas, em quase 2 anos, não dá o ibope de um único vídeo de Porta dos Fundos em 7 dias. Milhões de acessos. Gangnam Style, aquele clipe lá do coreano, cuja letra é impossível ser traduzida dentro de uma instituição espírita, teve mais de bilhões de acessos. Ou seja, o psiquismo humano está relatado e configurado no YouTube. Porque no YouTube é diferente. O YouTube não vai passando e você é obrigado a ver. O YouTube você tem que clicar para ver. Então há uma intenção em ver. Eu tenho intenção em dar play ali. Então eu dou play na luz ou nas trevas. É escolha. Eu estou dizendo naquele momento que eu estou dando ibope ao bem e ao mal.
que eu estou reproduzindo o bem ou o mal. É simples assim. Antes de finalizar, eu queria fazer um convite para vocês. No domingo agora de manhã, lá no Seja, que fica em frente ao Amigão, portanto, é o centro espírita que tem o maior estacionamento do mundo. Bom é isso, né? Iremos fazer um café cultural, que começa às 8h30 e vai até às 11h30. Das 8h30 às 9h30 é um café da manhã mesmo, daqueles bem espírita, né? Porque espírita come muito, né? Seguindo a terceira lei de Kardec, que é instruí-vos, amai-vos e alimentai-vos. A gente come muito, né? Então vai ser um bom café da manhã de verdade. Não comam nem no sábado à noite, deixe o bucho vazio mesmo para dar, né? Não é no quilo, você paga 20 e come à vontade. Depois, enquanto isso já começa o grupo Toque de Luz e Semearte se revezando no palco cantando. Depois começa uma palestra, que seria na verdade um seminário mais sintético que eu vou fazer sobre mudar os outros ou mudar a mim mesmo. Você já deve imaginar a resposta, mas vamos lá para conferir. E enquanto eu estiver falando, os grupos vão estar participando. Uma banda aqui, outra aqui. Em meio à palestra, músicas se encaixam com o tema e eles cantam. Por isso é um café cultural. Tem um intervalo e como é muita comida, sobra, você volta e come de novo. E vocês sabem, os espíritas mentem, dizem que as comidas são fluidificadas, não engordam. Não engorda, mas coma, pelo menos no domingo, né? E aí a gente finaliza também com conversa e com música. Sintam-se convidados para uma manhã de domingo diferente. Os que não puderem estar, enfim, vai ser transmitido, né, pela FEB TV, pelo canal 7 do SEJA e por todos os canais que o 7, que é esse grupo de irmãos nossos que estão trabalhando. Vocês estão vendo a melhora nos equipamentos? São pessoas que resolveram divulgar o Evangelho e agir. Só isso. Se juntam, compartilham, né? Não é pirata não, porque pode, né? A gente liberou o canal. Agora, quem estiver assistindo não vai tomar café lá, né? Então não vai ter o café da manhã. E claro, a gente... É muito bom ter a oportunidade de ver, né? Você está em casa, às vezes não poder sair, por exemplo, assistir essa palestra em casa. Mas a gente sabe que você às vezes pega essa mesma palestra, vai assistir em casa e não consegue sentir a mesma coisa, porque a vibração do lugar não se reproduz na TV. Um dia a gente chega lá, né? Mas por enquanto não. Meus irmãos, finalmente, vamos ser um agente da esperança, porque quem manda no mundo não são os políticos, é Deus.